Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E na videoaula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo ponto. Olha que diferente! Tá demais, né? Vamos fazer? Para fazer essa amostra, eu vou utilizar o barbante 6, na cor é um verde bem clarinho, e agulha para crochê 3,5 milímetros. Mas vocês podem utilizar um outro fio e agulha de acordo com o fio, tá? Esse ponto é múltiplo de 5 mais 3, ou seja, nós vamos fazer as correntes iniciais contando de 5 em 5 correntes até atingir o tamanho necessário para a peça. E depois acrescentamos mais 3 correntes e logo após iniciamos então a primeira carreira. Para essa amostra eu vou fazer 28 correntes. Aqui eu faço o nozinho inicial. E aqui eu começo a fazer as correntinhas. 1, 2, 3. Feito aqui as 28 correntes, procure não apertar muito essas correntes iniciais, tá? Para depois não ficar repuxadinho essa parte aqui de baixo. Ó, eu vou pular a primeira corrente, na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Essa argolinha que está na agulha eu não conto como corrente, tá? Então, pulo a primeira corrente, na segunda coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima da corrente e faço aqui um ponto baixo. Na próxima corrente de base, faço outro ponto baixo. Então, essa primeira carreira vai ser todinha feita em pontos baixos. Um sobre cada correntinha de base, até chegar ao final dessa primeira carreira. Finalizando aqui a primeira carreira, na próxima correntinha, faço aqui o último ponto baixo. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? E nessa primeira carreira eu fiquei com um total de 27 pontos baixos. Vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a segunda carreira. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou virar o trabalho, vou laçar a agulha, vou pular 2 pontos de base e no próximo eu vou fazer 5 pontos altos alongados. Então, coloco a agulha por baixo dessas 2 alcinhas do ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto alto alongado. Aqui eu tenho 3 argolinhas na agulha, laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Fiquei com 2 argolinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de uma argolinha. Fiquei com 2 argolinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 argolinhas. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto alongado. Agora eu vou laçar a agulha e no mesmo ponto de base eu vou fazer outro ponto alto alongado. Aqui eu tenho 3 argolinhas na agulha, laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2 argolinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro de uma argolinha. Ficando com 2 argolinhas na agulha, laço a agulha e passo esse fio por dentro dessas 2 argolinhas. Aqui eu acabei de fazer o segundo ponto alto alongado. Agora eu vou fazer o terceiro ponto alto alongado. O quarto. Opa! E aqui eu faço o quinto ponto alto alongado. Agora eu laço a agulha, agora eu vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou fazer mais 5 pontos altos alongados. 1, 2, 3, 4, 5. Opa!
Laço a agulha, vou pular 4 pontos de base, no quinto vou fazer mais 5 pontos altos alongados, da mesma forma que eu fiz aqui. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu acabei de fazer um leque, e agora eu vou pular 2 pontos de base, e no último ponto de base eu vou fazer um ponto alto alongado, para ficar da mesma forma que no início que eu fiz 3 correntinhas, tá? Que equivale a um ponto alto alongado. Então, vou laçar a agulha, pulo 2 pontos de base e no último ponto faço um ponto alto alongado. Porque aqui no início, ó, eu também pulei 2 pontos de base, tá? E aqui no meio eu pulei 4 pontos de base. E eu fiquei com um total de 5 leques de 5 pontos altos alongados. Vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a terceira carreira. Vou fazer uma correntinha e agora eu vou começar a fazer aquele efeito lindo que fica no ponto, tá? Aqui eu tenho 5 pontos altos alongados, né? É um leque com 5 pontos altos alongados. Então, eu vou trabalhar nesse primeiro ponto aqui e nesse último ponto aqui, tá? Aqui eu viro o trabalho, ó, dessa forma aqui. Coloco a agulha, ó, entre um ponto e outro, tá? Aqui, ó, bem no meinho, ó, por baixo, e saio aqui. Ó, a agulha sai aqui do ladinho, aí eu laço o fio, puxo aqui pra cima e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Esses 4 pontos baixos, ó, ficaram em cima, assim, ó, nesse primeiro ponto alto alongado, tá? Desse leque aqui. Aí, aqui, ó, eu viro pra cá e já coloco nesse último ponto alto alongado aqui desse leque, tá? Ó, já coloco aqui por baixo, sai do outro ladinho. E vou fazer mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Então, aqui feitos 4 pontos baixos, viro o trabalho aqui. E aqui eu vou fazer, nesse próximo leque, um ponto baixo sobre cada ponto de base, tá? Então, no próximo ponto alto alongado, faço um ponto baixo. 2, 3, 4, 5. Agora, viro novamente o trabalho, ó, dessa forma aqui. E aqui, ó, nesse próximo leque, nesse primeiro ponto, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Viro aqui desse outro ladinho aqui e vou fazer mais 4 pontos baixos, ó. Aqui eu pulei 3 pontos altos alongados, tá? E aí, agora eu vou nesse último aqui, coloco a agulha e vou fazer mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio. 4. Agora eu viro novamente, olha como é que tá ficando. Tá lindo, né? E aqui, ó, nesse próximo leque, eu vou fazer 5 pontos baixos, um sobre cada ponto de base, tá? Então, um leque eu trabalho dessa forma aqui, fazendo 4 pontos baixos, um no primeiro ponto e mais 4 pontos baixos no último ponto, tá? E o outro leque eu faço um ponto baixo sobre cada ponto de base, tá? E fica aqui 5 pontos baixos, porque tem 5 pontos de base.
Agora eu viro novamente e vou nesse primeiro ponto aqui. Vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Ó, pulo 3 pontos. No último, vou fazer mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Viro aqui o trabalho. Aqui no início da segunda carreira, eu fiz 3 correntinhas para subir. Então, coloco a agulha na terceira correntinha. Opa! Coloco aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixo. E aqui eu finalizo a terceira carreira e olha como tá ficando. Tá lindo demais, né? Pessoal, se tivesse mais 5 pontos aqui, eu ia terminar fazendo como esse leque aqui que eu fiz 5 pontos baixos sobre cada ponto de base, tá? Então, sempre nós vamos seguir essa repetição por toda a carreira, tá? Podemos finalizar dessa forma aqui, tá? Com esse efeito, ou podemos finalizar dessa forma aqui, tá? Tanto faz, porque nas outras carreiras nós vamos intercalar a posição desses pontos aqui, tá bom? Desses efeitos aqui. Agora eu vou para a quarta carreira, vou fazer 3 correntinhas, vou virar o trabalho, vou laçar a agulha e ó, aqui eu tenho 3 pontos, dá para ver direitinho, né? Ó, 1, 2, 3. Nesse pontinho aqui do meio eu vou fazer 5 pontos altos alongados. Opa, escapou um fiozinho aqui. Então aqui eu tenho um ponto alto alongado, 2, 3, 4, 5. Laço a agulha. Aqui, ó, eu tenho 5 pontos altos alongados e em cima dele eu tenho 5 pontos baixos. Então, eu vou aqui bem no ponto do meio. Então, vou pular 2 pontos de base. No próximo, ó, que fica bem no meio, vou fazer mais 5 pontos altos alongados. 1, 2, 3, 4, 5. Essa carreira eu vou repetir a mesma coisa da segunda carreira, tá? Agora eu vou laçar a agulha, nesse ponto do meio eu vou fazer mais 5 pontos altos alongados. Depois eu vou laçar a agulha, vou pular esses 2 primeiros pontos, no ponto do meio vou fazer 5 pontos altos alongados. Da mesma forma que eu fiz aqui, tá bom? Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando a quarta carreira, não esquecendo que a quarta carreira é a repetição da segunda carreira, tá? Então, fazendo um leque, ó, eu faço um leque no ponto do meio, né? Aqui são 3 pontos, ó, fiz um leque nesse ponto aqui do meio. Aqui são 5 pontos baixos em cima de 5 pontos altos alongados. E eu fiz aqui no ponto do meio, né? Pulei 2 pontos de base, ó. Nesse próximo aqui eu fiz. E aqui tem mais 2 pontos de base pro outro lado, né? Porque o total aqui é 5, tá? Então, é dessa forma aqui. Agora, eu vou laçar a agulha e nesse ponto baixo de base eu vou fazer um ponto alto alongado, para ficar da mesma forma que no início eu fiz 3 correntes, que é o equivalente a um ponto alto alongado, tá? Vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a quinta carreira. Eu vou fazer uma correntinha e nessa carreira eu vou começar a fazer esses efeitos aqui. Só que eu vou intercalar os efeitos, tá? Então, aqui, como tem o efeito, eu vou fazer os pontos baixos aqui em cima, tá? Que não vai dar efeito nenhum. E depois eu começo a trabalhar aqui os efeitos para intercalar entre um e outro, tá? Então, aqui eu fiz uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer 5 pontos baixos, um sobre cada ponto de base.
Então, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Agora eu vou começar a fazer o efeito. Então, viro aqui, deixa eu puxar um pouquinho o fio. Ó, aqui eu pego esse primeiro ponto, tá? Ó, vou colocar a agulha aqui e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Viro, ó, vou pular esses 3 pontos. Nesse último, coloco aqui por baixo a agulha e vou fazer mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Viro aqui, volto o trabalho, ó. Aqui vai dando efeito. Dá pra ver que tá intercalando, ó. O efeito tá aqui e esse outro efeito aqui vai ser aqui. Agora eu vou fazer 5 pontos baixos. Um leque tem efeito, né? E o outro não tem efeito, tá? 3, 4, 5. Agora, viro aqui o leque nesse primeiro ponto, vou fazer os 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Viro aqui nesse outro ponto e faço mais 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Agora, viro aqui e vou fazer 5 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. 2, 3, 4, 5. E agora eu vou fazer um ponto baixo na terceira correntinha, né? Que na carreira anterior eu iniciei com 3 correntinhas. Então, coloco aqui na terceira correntinha e finalizo essa carreira com um ponto baixo. E olha como fica. Tá lindo, né, gente? Olha aqui. Tá muito fofo, né? Ó, como tá ficando. A próxima carreira eu vou fazer 3 correntinhas, vou virar o trabalho, vou laçar a agulha e nesse ponto aqui do meio, ó, eu vou fazer 5 pontos altos alongados. Então, aqui nesse leque, ó, tem 5 pontos altos alongados e aqui em cima tem 5 pontos baixos, um sobre cada ponto de base, tá? Então, aqui, ó, eu vou pular 2 pontos baixos, no terceiro eu vou fazer 5 pontos altos alongados. Feitos 5 pontos altos alongados, eu vou laçar a agulha, vou vir aqui nesse outro leque menor, que tem 3 pontos, vou colocar a agulha nesse ponto aqui do meio e vou fazer 5 pontos altos alongados. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na 4ª carreira, tá? Qualquer dúvida, volte o vídeo. E aí, feito essa carreira, que é a 6ª carreira de leques, eu vou fazer na 7ª carreira uma correntinha e vou começar a fazer esse efeito aqui, tá? Como eu fiz na 3ª carreira, eu vou repetir a 3ª carreira, tá bom? Então, nós vamos repetindo essas 2 carreiras por todo o trabalho até atingir o tamanho desejado, tá? Não esquecendo de intercalar os efeitos. Tá? Então, ó, no próximo leque, né? Agora vai ser a carreira de leques. Acabando a carreira de leque, vou fazer uma correntinha e vou começar a fazer esse efeito aqui. Porque nessa carreira anterior, ó, eu não fiz esse efeito, eu fiz aqui, tá? Então, na próxima já vai ser no começo, tá? Aqui, pessoal, eu fiz uma amostra um pouquinho maior para vocês poderem visualizar melhor o ponto. E olha como fica esses pontos aqui intercalados. Dá pra ver, né? Ó, os efeitos ficam intercalados, tá? Então, tem que prestar bem atenção. Qualquer dúvida, como eu já falei, voltem o vídeo.
E nós podemos fazer vários tipos de peça com esse ponto aqui, tá? Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.